Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Guilherme Roldão na área, disciplina de planejamento e projetos agropecuários. E hoje nós vamos tratar de um assunto também muito relevante para a gestão de custos das propriedades rurais, principalmente para nós que vamos lidar aqui com projetos agropecuários. Então nós vamos passar aqui na nossa aula de hoje a entender um pouco a relação da classificação de custos, aonde nós vamos chamar isso aqui de classificação ABC. Isso é uma ferramenta também de gestão muito utilizada pelas empresas que possuem uma grande quantidade de giro de mercadorias e materiais estocados. Isso não é diferente das atividades do agronegócio, né? Nós lidamos com a grande entrada de produtos, né, que são consumidos no processo produtivo e que isso se transforma no produto final, né, numa quantidade muito menor de elementos do que tudo aquilo que se agrega para se transformar em um produto só. Então vamos entender aqui como é que funciona essa classificação ABC. A classificação ABC, pessoal, ela é inspirada, né, no famoso diagrama de Pareto. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? É o que eles chamam do diagrama 80-20, onde diz que 80% dos efeitos, né, das coisas que acontecem, elas advêm de 20% das causas. Então, de forma resumida, existem teorias, né, baseadas no diagrama de Pareto, que dizem que 80% de todo o dinheiro do mundo está na mão de 20% só da população. Pessoas que dizem, né, que 80% dos problemas que nós temos, eles têm origem, né, eles têm causa a partir de 20% só de ações que nós praticamos, né, ao longo do dia. E dentro da análise de custos, também se estabeleceu também utilizar a classificação ABC inspirando, né, no diagrama de Pareto, onde a gente pode perceber que 80% de tudo que se gasta em uma atividade representa somente 20% dos produtos que estão relacionados dentro de todo o volume produzido. Então isso aqui é uma questão que nos atina a fazer um gerenciamento mais preciso, mais eficiente, ao invés de ter um controle muito mais rigoroso em todo o volume de estoque, nós temos que ter um controle mais fracionado, onde nós sabemos que 80% do que está envolvido de dinheiro ali dentro, somente 20% dos produtos representam isso. Então, vem a justificativa aqui da gente trazer o diagrama de Pareto aqui para as nossas atividades gerenciais. Bom, a classificação ABC, né, ela promove um critério de diferenciação dos itens com vista no controle e nos custos que eles estipulam, né, que eles estão envolvidos dentro do processo produtivo. A entender, pessoal, que dentro da classificação ABC, nem todos os itens eles têm a mesma importância e merece que nós dispendiamos, né, tempo significativo para fazer controle, muitas das vezes, de itens que pouco importam ou financeiramente pouco impactam dentro do nosso processo de produção. A gente vai usar a classificação ABC para os itens que têm que o maior volume representa a menor porcentagem nos custos, né? E os itens que apresentam a maior porcentagem dos custos representam aí um menor volume. A gente está falando aqui de volume financeiro, tá? Então é isso aí. Então a gente vai estudar um pouquinho da classificação ABC e a gente aplicar isso aqui nas nossas atividades práticas. Bom, a gente vai dividir esses itens, então, dentro da classificação ABC, em 3 itens. O primeiro item que nós vamos tratar é o item chamado de item de classe A. O item de classe A são os itens mais importantes e que devem receber maior atenção por parte do gestor.
Eles também são itens de grande relevância monetária, ou seja, são itens mais caros dentro do nosso estoque, que participam do processo de produção. E, via de regra, eles representam, em média, 80% do volume total do nosso estoque. Ah, professor, sempre vai ser 80%? Não, sempre é uma palavra muito perigosa, né? Algumas empresas adotam os itens de classe A partir dos 70%, né, do valor total do estoque. Algumas empresas adotam 75%, algumas adotam 80%. Isso vai basear mais ou menos dentro do grau de importância que os itens do estoque têm para o seu negócio, e que isso vai ficar bem claro quando a gente começar a trabalhar os exemplos numéricos. Esses itens, né, que representam em cerca de média de 80% do valor total do estoque, eles representam, pasmem, somente 20% da quantidade do estoque. Né? Então a gente tem os itens mais caros, que representam 80% de tudo que está investido, mas esses itens, né, pontualmente, são somente 20% da quantidade do nosso estoque. Os outros itens que nós vamos montar a nossa classificação, né, como item intermediário, são os itens de classe B. Os itens de classe B são tratados, né, eles são identificados ou são analisados depois que a gente tomar as nossas decisões sobre os itens da classe A. Eles representam, em média, aqui em torno de 15% do valor total do estoque, né, e representa, em média, coisa aí de 30% de todos os itens que estão, né, apontados, né, estão estocados dentro da nossa atividade produtiva. Os itens de classe C são os itens, então, de menor importância financeira, tá? A gente não está falando de importância dentro do processo de produção. São itens que financeiramente não impactam tanto, né, dentro das planilhas gerenciais. O valor monetário desses itens geralmente é muito reduzido e representam, em geral, cerca de 5% de todo o valor do estoque. Então, o impacto financeiro dele é muito pequeno, mas ele pode ser ainda igual ou superior a 50% de toda a quantidade de itens. Então, olha só a importância da classificação ABC. Você, gestor, pode se debruçar, né, muito mais sobre a outra metade do estoque, os outros 50% que representam realmente um volume financeiro significativo, e que, se você utilizar isso de maneira inadequada, se a gente tiver perda, né, desperdício disso, ou um uso inadequado desses outros 50%, você vai perder muito dinheiro, ao invés de você debruçar somente sobre todo o seu estoque. Então, a classificação ABC ela vai te dar essa condição de você tomar conta realmente dos itens mais importantes. Bom, então a gente analisando aqui todo o nosso estoque, né, ele está exemplificado dentro desse nosso diagrama aqui, onde a gente tem na região A os itens, né, os itens A, que são os itens de importância financeira mais alta, mas, em compensação, tem um volume muito pequeno de estoque, né, em relação a eles. Então, são poucos itens, mas que representam um volume financeiro significativo. Na região B, nós temos os itens ali de importância média, e lá na região C, o que nós temos ali? Uma quantidade gigantesca de produtos, de itens, mas que financeiramente elas exercem muito pouco impacto dentro do volume financeiro, né, do envolvimento aí monetário da nossa empresa. Bom, então a gente já entendeu o que é a classificação ABC, justificamos para vocês por que aplicar a classificação ABC dentro dos nossos controles gerenciais, e aí fica a grande pergunta: como fazer esse troço, né? Como se obtém a classificação ABC? Então eu trouxe uma planilha exemplificar para vocês aqui, de forma bem tranquila, bem simples, com um passo a passo, tá? Para vocês seguirem aí quando a gente for fazer a nossa atividade prática. Então, nosso exemplo está aqui, ó, um estoque hipotético, tá? Com 10 itens, onde cada um dos itens ele
acompanhado do seu preço, no caso de custo, né? Como a gente está avaliando estoque, e nós temos na nossa terceira coluna ali a demanda produtiva, né? Quanto que se pede desse produto para participar do processo de produção. Então, via de regra, todo mundo tem essa informação, né? Todo mundo tem essa planilhinha aqui, sabendo qual que é o volume consumido de produto e quanto que esse produto custou lá para a nossa unidade produtiva. Bom, vamos aplicar aqui então a classificação ABC. A classificação ABC ela passa de algumas etapas. A primeira etapa vai ser a gente fazer o cálculo dos valores do preço pela demanda, não multiplicar ali, né, qual que é o preço unitário do produto por quantas unidades nós vamos utilizar dentro do processo de produção. Depois nós vamos calcular a soma, né, dessa coluna que a gente geriu agora, que a gente fez o cálculo, né? Então a gente pegou todos esses valores, vamos fazer o somatório geral aqui desses itens. Depois nós vamos fazer um cálculo percentual, né, dessa coluna da procura do preço pela demanda para cada item em relação ao valor global. Nós vamos utilizar aqui um critério muito complexo, né, que é a tal da regra de 3. Então, é o mais alto nível que nós matemáticos podemos chegar aqui vai ser na regra de 3, tá? Bom, outra situação, nós vamos colocar a coluna de porcentagem em situação decrescente, ou seja, vamos colocar os itens mais caros primeiro, até chegar aos itens, né, de menos importância financeira para a nossa atividade. Nós vamos calcular os percentuais acumulados e depois nós vamos categorizar ali os itens em itens A, itens B ou itens C, em função da porcentagem acumulada que nós vamos definir aqui para os nossos negócios, né? Só vamos utilizar na nossa empresa, por exemplo, um controle 80, 15, 5. Nós podemos utilizar 75, né, 20, 5, por exemplo, ou 75, 15, 5. É uma alternativa que a gente poderia utilizar aqui em função da classificação A, B e C, por exemplo. E, por último, nós vamos calcular aqui o percentual para cada grupo, né? Para a gente identificar que os itens de classe A representam, então, se a gente definir isso, 80% de todos os valores monetários envolvidos dentro do processo de produção. Vamos trabalhar com número, né? Muita teoria por enquanto, vamos ver número que fica um pouco mais claro. Então tá lá, né? A nossa planilhinha tá aqui com o produto, o preço e a demanda. A primeira etapa, então, o que é? Fazer o cálculo dos valores de preço pela demanda, né? Por quanto que nós vamos utilizar desses produtos na nossa unidade produtiva. Então, fizemos o cálculo multiplicando ali os produtos de 1 até 10, o seu preço pela demanda. Tá lá, o produto 1, né? A gente foi lá e multiplicou 1 por 250, o preço, né, final, com a demanda de R$250. O item 2, né, o preço de R$10, uma demanda de 20 unidades, nós gastamos aqui R$200 para o processo produtivo. Agora olha esse item aqui, por mais que ele seja muito baratinho, ele custa 10 centavos, mas nós demandamos 25 mil unidades desse produto. E ele impacta dentro do nosso estoque, impacta dentro da nossa planilha financeira em R$ 2.500. Olha só, mesmo ele valendo somente 10 centavos e o item 2 valendo R$10, que é um item importante, obviamente, mas o item 3 tem um impacto financeiro muito maior sobre o nosso gerenciamento desse estoque. Se nós negligenciarmos parte desse item 3 e nós perdermos aqui, porque ele é muito baratinho, não tem problema, né? A gente repõe isso fácil, mas isso tem um impacto bem significativo aqui dentro do nosso controle financeiro. Segunda etapa, então, vamos lá, fizemos os cálculos aqui do produto 1 até o produto 10, tá? Segunda etapa, nós passamos aqui, então, a calcular o valor total aqui, né, do preço pela demanda. Então, o que a gente fez aqui? Puxou todos esses valores aqui até chegar ao valor total do nosso processo de produção envolvendo o estoque de 15 mil,
525 reais. Não estou falando aqui só de produto, tá, pessoal? Nós não estamos envolvendo mão de obra aqui também, não. Mão de obra a gente aprendeu. A gente vai somar isso depois, né, para a gente fazer o cálculo total do custo de produção. Então a gente tem ali o envolvimento total dos itens, né, somando o preço, multiplicando o preço pela demanda e somando o acumulado disso tudo, chegou um valor total de gasto com mercadorias, insumos, né, com estoques em geral de R$ 15.525. Terceira etapa, nós vamos passar aqui então a calcular o percentual do preço pela demanda de cada item em relação ao valor total. Então, como é que nós vamos fazer isso? Regra de 3. Então, a gente chegou lá e identificamos que R$ 15.525 representa 100% de tudo que nós gastamos aqui envolvendo estoques. Se eu sei que 15.525 é 100%, 250 é X. Então, nós vamos fazer a regra de 3 simples e vamos encontrar que o produto 1, ele participa dentro do processo produtivo com 1,61% dos gastos. E assim fizemos isso para todos os demais itens, até a gente chegar ali no item 9, ali, por exemplo, que é um item de grande importância. Olha só, só esse item sozinho, ele representa 22,54% de tudo que nós gastamos do processo produtivo. Já vou adiantando, esse é um item aqui, provavelmente classificação A, né? Um item que a gente precisa trabalhar de muito perto com ele, evitar desperdício, evitar compra errada, evitar atraso, né, na entrega desse produto. Então a gente tem que ter um gerenciamento muito maior em relação a esses produtos que têm uma importância, né, participativa dentro do nosso volume de estoque. Nosso quarto passo, colocar então uma coluna de porcentagem então em ordem decrescente. Então aqui a gente já misturou tudo, fizemos uma bagunça, né? O item 1 aqui passa a ser o produto 9 lá, que é o nosso produto mais impactante financeiramente dentro do nosso estoque, né? Representando aqui os 22,54%. Colocamos aqui em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, até a gente fazer um somatório total de 100%, né? Para tirar a prova real, se realmente nós colocamos todos os itens corretamente aqui dentro dessa planilha. Então, a gente está falando do item mais importante de impacto financeiro até o item menos importante dentro dos impactos monetários financeiros do nosso processo produtivo, que envolve, no caso aqui, o estoque. O nosso quinto passo, nós vamos calcular os valores acumulados em relação aos valores percentuais. Então, atenção aqui, pessoal. Olha só, o item 9, que é o item mais importante do nosso estoque financeiramente, que representa 22,54% do volume financeiro envolvido, ele gera um acumulado aqui, claro, de 22,54% no total do estoque. Quando a gente analisa o segundo item importante, que aqui a gente tem o item 4, o item 4 representa 19,32% do total do estoque utilizado. Nós vamos acumular ele, então, com o valor aqui do item 9. Então, nós vamos somar 22,54 mais 19,32. Nós temos um acumulado aqui, então, de 41,87. O terceiro item mais importante é o item aqui que representa, então, 16,10%. Quando a gente soma isso com os 41,87% que já estão acumulados dentro do nosso estoque, nós chegamos aqui, então, um total acumulado de estoque de 57,97%. O nosso item aqui, o nosso quarto item mais importante, que é o item 6, né? Que representa aqui 12,88% do volume do estoque, quando somado aos 57,97%, representa aqui 70,85% de tudo que se gastou. Olha só, moçada, 4 itens só representaram 70% de todo o volume financeiro envolvido dentro dessa unidade produtiva. Olha só, esses 4 itens merecem uma atenção muito especial
por sua parte, né, o seu gerenciamento, controle de estoque, fornecedor, prazo de pagamento, tudo isso aqui tem um impacto muito grande. E a gente vai fazendo um acumulado geral aqui de todos os demais itens até a gente chegar aqui, né, ao acumulado de 100% sobre todos os itens que estão envolvidos no processo aqui de produção. A nossa sexta etapa, né, nosso sexto passo, nós vamos passar a categorizar aqui os itens entre A, B ou C, em função aqui da nossa coluna de porcentagens acumuladas. Então vamos supor que essa empresa aqui, ela está adotando como um critério de 70% do volume, né, envolvido monetário dentro da classificação A. Então tá aqui, ó, os itens. Os 4 primeiros itens são itens de classificação A. Ela adotou aqui um critério para 15%, em média, para a classificação B. Então, nós temos esses itens aqui como itens intermediários. E nós temos esses 3 últimos itens aqui, que são itens de classificação C, que tem pouco impacto financeiro sobre o custo de produção envolvendo materiais, envolvendo aqui estoque, tá? Então eles representam aqui em torno de mais ou menos o que? Uns 5%, 4%. Vamos ver na próxima slide aqui, que é o slide que trata aqui a última etapa, que é classificar em relação às porcentagens. Então tá lá, ó. Vamos calcular o percentual referente a cada grupo, né? Ao grupo A, ao grupo B e ao grupo C. Então nós temos o impacto aqui desses itens de classificação A de 70,85%, 25% aqui a gente tem para os itens de classificação B e mais ou menos aqui em torno, né, os 3,38% que representam os itens da classificação C, dando o total aqui então dos 100% dos valores envolvidos com gastos de materiais no estoque. Então essa empresa que utiliza o critério 70, 25, 5, né? Os números quebrados impactam, professor? Não impacta, deixa o primeiro ali chegar a 70 ou próximo de 70, né? Passar um pouquinho não tem problema. A gente vai, agrupa ali, até porque o próximo item, se vocês verificarem aqui, ó, é um item que representa também uma representatividade legal, mas ele é um intermediário, né? Ele está saindo aqui do item de classificação muito muito importante para o item intermediário, mas você pode perceber que ao longo da classificação eles vão perdendo importância, né, em relação à porcentagem. Imagina que o item 7, coitadinho aqui, né, que representa somente 0,48% de tudo que se gasta. Então ele tem um gasto ali de R$ 75 dentro do processo de produção, mas olha só, ele demanda 500 unidades de um produto que custa 15 centavos. E aí, vou ficar perdendo muito tempo aqui com esse fornecedor, brigando com gente, né, por um item aqui que impacta em menos de 0,5% no custo de produção? Então, por isso que é interessante a gente falar sobre vocês que a mão de obra representa tantos por cento do custo de produção da atividade X, né, que o gasto com ração representa tantos por cento do custo total de produção da unidade produtiva Y. A gente fala lá que o gasto com insumo representa, enfim. Então a gente já fala de curva ABC, né, de classificação ABC na nossa vida toda, só que a gente nunca fez uma planilha em prática sobre isso. Isso te facilita muito no seu gerenciamento, principalmente vocês aí que estão trabalhando dentro das propriedades rurais, passam a conhecer de forma mais clara, né? Tudo aquilo que impacta monetariamente dentro dos seus materiais de consumo, né? Dentro do seu estoque. Bom, em geral, moçada, isso não é regra, tá? Os itens A em valores, eles correspondem em torno aí, então, de 70% a 80%. Então, flutua aí, tá? Não tem uma regra, não. Professor, mas o exercício para a prova? O exercício para a prova eu vou falar, a classificação vai ser 80-20, 80-15-5, então fica tranquilo. Você vai ter a orientação, mas no seu controle gerencial, você determina qual vai ser a classificação, então, para os itens A, por exemplo. Mas a recomendação é que eles flutuem aí entre 70% e 80% do valor total do estoque. Né? Já em quantidade, eles vão corresponder em torno aí de 20% a 25%, né, de unidades do seu estoque. Os itens de classificação B,
em valores correspondem mais ou menos em torno de 20% do valor total do estoque, e em quantidade eles vão flutuar entre 30% e 35%, tá? E, por último, os itens de classificação C são os valores que representam mais ou menos aí coisa de 5% do valor total do estoque, né? Eles impactam muito pouco, né, monetariamente aqui no seu controle gerencial, mas na quantidade de itens, eles podem ser que correspondam aí a cerca de 40% até 50% de todo o volume do seu estoque. Então, isso, né, facilita um pouco o seu gerenciamento, né, a classificação dos seus itens e a ordenação por importância. Ok, moçada? A classificação ABC, então, ela é uma forma então prática, né, e eficiente, e ela permite não somente a gestão dos estoques, mas ela permite que você, gestor, acompanhe também os produtos que são mais economicamente representativos. Ok? Essa era a mensagem do nosso encontro de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Até a próxima e um abraço.